Muito bem, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa atividade chamada de Programas de Educação Olímpica Nacionais, da disciplina de Educação Olímpica, do curso de Educação Física da Escola de Ciências da Saúde da PUC, AES, em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Eu sou o professor Nelson Tucci, que vou moderar essa atividade, que será conduzida pelos estudantes. Na verdade, eles farão perguntas aos convidados e a gente até pede que, quando forem fazer as perguntas, liguem suas câmeras para poder interagir diretamente com eles. Mantenham os microfones desligados durante as intervenções dos convidados e, ainda assim, os nossos convidados poderão também fazer comentários adicionais quando julgarem necessários, sem nenhum problema. Durante a entrevista, eu vou colocar algumas imagens que ilustram um pouco, né, esse trabalho que eu considero brilhante dessas duas instituições certificadas pelo comitê aqui no Brasil. Ok? Então, um bom evento a todos. Senhoras e senhores, vamos aos nossos estudantes. Eu gostaria que sempre que um estudante fosse fazer uma pergunta, antes dissesse o seu nome, né, e o semestre da faculdade que se encontra, e o curso, no caso, porque nem todos aqui são da educação física, como a gente vai perceber ao longo da entrevista. Tá ok? Uh, Vamos lá, vamos à primeira pergunta. Eu queria que o Anderson, né, por ordem alfabética, aqui já se apresentasse, né, também um pouquinho e já passasse a palavra para o pessoal que vai perguntar o Anderson já em seguida para a gente ter a primeira sequência de perguntas. A gente vai alternando entre os convidados, ok? Uma pergunta para cada um. Vamos lá, Anderson, Perfeito. bem-vindo. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Edenir. Parabéns pelo processo feito lá em Erechim, né? Uma grande satisfação poder voltar sempre à PUC, né? Como o professor Nelson comentou, eu também sou filho da PUC, entrei em 2002, como eu comentei, o professor orientava o meu trabalho. Tive também depois, no futuro, fiz um pós também dentro da PUC, e vocês têm a grata benefício de ter essa cadeira, né, como disciplina do curso, e até mesmo agora, como é eletiva, podendo quem não é da educação física fazer, né, eu conheci a educação olímpica através da Fundação Tênis, onde eu trabalho atualmente. Então, me chamo Anderson, trabalho na Fundação Tênis desde 2003, a Fundação Tênis já existe há 20 anos, e a gente começou sempre com o propósito do tênis, né, do esporte, como uma ferramenta de desenvolvimento humano. E aí depois, como a gente também tinha um núcleo dentro da PUC, a gente foi sempre se aproximando e conversando com o professor Nelson, que nos disse que isso estava dentro da educação olímpica e a gente começou, né, através da parceria, a deixar isso cada vez de forma mais objetiva, né, e assertiva junto aos nossos alunos. Então, comecei como estágio voluntário, depois passei a estagiário, né, monitor de um núcleo, monitor de 2 núcleos, depois professor de um núcleo, professor de 2, enfim, coordenador e professor, e atualmente eu faço a coordenação de 3 dos 6 núcleos que a gente tem aqui em Porto Alegre, né, e a gente desenvolve esse trabalho. Então, estou aqui à disposição, espero poder contribuir e tenho certeza que vou aprender muito mais também aqui com vocês. Está desligado o microfone, prof. Sim, me dei conta só depois de falar 500 coisas. Muito bem-vindo mais uma vez, Anderson. Quem é que vai fazer a primeira pergunta aí do grupo ao Anderson? Pode ser eu, senhor. Muito bem, Iago. Então, vamos a ti. Bom, eu sou o Iago, eu estou ali pelo 5º semestre, mais ou menos. E, bom, como o Anderson falou, eu queria saber mais do como a Fundação leva em base os valores olímpicos. Eu queria saber como tu trabalha isso em aula. Tipo, de que forma tu traz os valores olímpicos para dentro da aula que tu usa com as crianças. Perfeito, Iago. Obrigado pela pergunta. Ela é uma pergunta simples, mas muito complexa de ser respondida, porque ela pode ser feita de várias maneiras, né? Eu vou comentar aqui algumas das que a gente faz. Por exemplo, no nosso plano de aula, certo? O nosso plano de aula, obviamente que ele tem exercícios de tênis, né? Mas poderia ser qualquer outro esporte ou qualquer outra situação. Só que no nosso cabeçalho,
tá? Ele já tem qual é o valor olímpico que a gente vai estar trabalhando com aquela turma e qual a atitude que está ligada a esse valor olímpico. Então, um exemplo simples. A gente vai trabalhar o valor olímpico de excelência e a atitude que vai nortear a nossa aula de hoje, ela é referente ao esforço. Então, todos os exercícios técnicos que a gente utiliza, nesse caso do tênis, eles vão ter como base essa questão do esforço. Não necessariamente aquela questão do resultado, não necessariamente quem ganhou de quem, né? Então, a gente vai poder colocar, por exemplo, no exercício simples, troca de bolas. Conseguiu 5. Bom, agora o objetivo de vocês na próxima é conseguir trocar 6. Depois é conseguir trocar 7. E sempre que a gente começa a aula da Fundação Tênis, a gente tem um ritual de entrada, que é disposta a todos os alunos em formato de círculo, né? Justamente para que todo mundo consiga se olhar e se ouvir, aonde o professor e os monitores, eles vão comentar quais são os objetivos daquele dia de aula, tá? Aí a gente executa a aula e, no final, a gente tem um ritual de saída que é nesse mesmo formato. Então, essa intervenção pedagógica depende muito de como a gente está com a turma e qual é o nosso objetivo, porque ela pode acontecer durante a execução das atividades. Então, eu posso pegar, por exemplo, assim, tu está fazendo dupla com o José e vocês conseguiram 6 e eu chego ali e digo, agora vamos tentar 6. Pô, tu sabe o que significa isso? Isso aqui é esforço. Eu posso fazer uma ação vinculada, digamos, somente com a tua dupla ou com o teu grupo. Ou, no final, nesse ritual de saída, que é a maneira que a gente mais faz, a gente termina a aula e questiona os alunos. O que vocês aprenderam hoje? O que tinha a ver aquele exercício onde eu tinha que tentar fazer mais do que antes? E aí a gente começa a fomentar essa questão. Ou não, a gente pode ter uma turma de iniciação que nunca ouviu falar de nada e a gente pode comentar lá naquele ritual de entrada que o nosso objetivo de hoje vai estar centrado no valor olímpico de excelência e na atitude de esforço. E aí, às vezes, a gente só coloca assim, não vou falar mais sobre isso, vamos fazer a prática e no final a gente retoma. Porque quanto mais a gente questiona os alunos, é mais eficaz do que a gente informar eles, né? Do que tu conduzir sobre o que é. E aí começa a se dar as atitudes, começa a se dar os valores, e também uma coisa que é muito comum, tu pode fazer uma aula, por exemplo, de excelência, de esforço, e aí tu pergunta no final, tu não pode dizer que aquilo ali estava vinculado a um outro valor olímpico ou uma outra atitude, e o que de fato também está. O que diferencia é justamente a nossa intencionalidade, né? Por vezes, assim, a gente já tentou fazer, digamos, uma tabelinha de atitudes, isso aqui é amizade, isso aqui é respeito, isso aqui é excelência, mas a gente vê que elas podem, sim, ser cambiáveis, né? E é salutar também que a gente consiga desenvolver isso, porque a gente consegue proporcionar uma vivência ainda maior de conhecimento, de atitudes e valores com esses alunos, né? Então, para não tomar muito tempo e não tirar também de outras questões, essa aqui é uma abordagem, né, que a gente faz. E também tem outras envolvendo família, envolvendo comunidade, que de repente, ao longo da manhã, pode ser questionado também, e aí a gente traz um pouquinho mais. Não sei se eu te respondi, Iago, né, mas é uma das formas como a gente executa, né, esse trabalho de valores olímpicos. Vocês iam responder muito bem, obrigado. Anderson, exatamente. Vai lá, Iago, desculpa, tu ia completar alguma coisa? Não, só ia dizer que era isso mesmo. Eu acho que numa pergunta só, obviamente é impossível a gente ter uma dimensão do todo, né? Mas são algumas tintas iniciais para a gente poder compreender um pouquinho, né, do que a Fundação Tênis faz. Vamos agora ao Edenir. Edenir, mais uma vez bem-vindo. Te apresento um pouquinho aí e vamos à primeira pergunta já em seguida para ti. Bom dia, então, a todos os alunos. Bom dia ao Anderson, ao Fernando, em especial ao professor Nelson. Agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que é a nossa realidade enquanto escola de Coubertin. É sempre uma honra e um orgulho poder estar aqui colaborando com isso e enaltecer mais uma vez, principalmente a vocês, alunos,
a oportunidade que vocês têm de estar com essa pessoa que é brilhante, né, e é ímpar, falando de educação olímpica. Eu nunca canso de dizer, o professor Nelson, para nós, é uma referência muito forte, que nos abriu as portas e fez com que a nossa, não somente ter o selo, mas ser reconhecida a nível nacional, mundial. Então, para nós é um motivo de muito orgulho poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Eu sou Edenir Serafini, como bem mencionado, então, pelo professor Nelson, aluno da primeira turma de Educação Física aqui da URI Erechim, membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, e tive a oportunidade, então, juntamente com o professor Nino, de estar implementando e viabilizando esse projeto aqui dentro da instituição, e aí, posteriormente, como professor da Escola de Educação Básica, está representando a delegação brasileira nos encontros internacionais das escolas Pierre de Coubertin, já por 3 oportunidades. Então, a gente está aqui para poder trazer um pouquinho da nossa experiência e agora fico à disposição para que vocês façam os seus questionamentos. Quem é que vai fazer a primeira pergunta, Edenir? O pessoal da URI, quem é que vai fazer a primeira pergunta? Eu posso começar. Por favor, Ana Paula. Ai, peraí que... Deixa eu só desligar aqui. Sou Ana Paula, eu sou do curso da Educação Física, eu ingressei no bacharel e mudei para licenciatura e eu estou no 6º semestre. A primeira pergunta que eu queria fazer é qual foi o objetivo da implementação da educação olímpica dentro da URI de Erechim? Obrigado, Ana Paula, pela tua pergunta. Então, o nosso objetivo foi difundir os valores olímpicos atrelados aos ideais do Pierre de Coubertin, então, né, e tornar a universidade, a instituição reconhecida, né, a nível nacional, internacional, com a proposta que a gente já tinha aqui. Então, a gente já existia um projeto, um programa aqui, e a gente, daqui a pouco, criou uma nova roupagem, né? A gente procurava trabalhar com os valores, mas não tinha ainda atrelado o que é a educação olímpica. Então, a partir de uma iniciativa que a gente teve, foi, como mencionado pelo professor Nelson, até a PUC, para trocar essa experiência, para ver quais seriam os requisitos, para que a gente pudesse, daqui a pouco, né, levar esse selo e fomentar, né, os ideais do Pierre de Coubertin. O professor Nelson sabiamente nos orientou como é que seria e quais seriam os requisitos. Então, isso fez com que a gente pudesse, então, levar essa titulação, esse reconhecimento, que aconteceu em 11 de novembro de 2013, professor Nelson. Já tem um bom caminho, né? E aí, então, a gente, como objetivo principal, foi difundir os valores olímpicos, os ideais do Pierre de Coubertin, então, para toda a sociedade a qual a gente está inserido. Um comentário adicional sobre isso, acho que para os alunos da PUC e a comunidade externa entenderem, né? Quando a gente fala de URI, Erechim, né, nós estamos falando de algo semelhante com o que acontece com a PUC. Tu tem a universidade, né? Mas tem ali, no caso do campus da PUC, tem também o Colégio Champagnat, né? Que não é da PUC, né? Mas são alinhados com a mesma linha marista, por assim dizer, né? Dentro do mesmo campus. A URI segue essa mesma ideia, eles têm uma universidade, por isso o URI, né? Justamente vem da expressão de universidade, né? E lá em Erechim, dentro da estrutura física da universidade, tem a escola, né, de educação básica da URI, né, que desenvolve esse programa de educação olímpica e tem o suporte, digamos assim, do curso de educação física, que tem um grupo de pesquisa, né, semelhante como acontece aqui na PUC em Porto Alegre. Acho que porque como o Edenir fala da universidade, mas ele trabalha na escola. Então, para a gente entender bem essa relação. Muito bem, tivemos um primeiro panorama e eu quero passar já de imediato a segunda pergunta lá para o Anderson. Então, já convido o pessoal aí que está fazendo a entrevista. Enquanto isso, agora eu vou começar a passar algumas imagens para vocês. Quem é que vai fazer a segunda pergunta? O Anderson? Sou eu, professor. Tudo bom, Iago? Pode seguir em frente. Iago. Opa, tudo bem?
Sou Iago Kurtz, estou no 5º semestre já, da PUC Bacharel. Gostaria de te perguntar o que motivou a utilizar os valores olímpicos, né? Quando que vocês perceberam que deveriam usar os valores olímpicos aí para a base do ensino de vocês? Bom dia, Iago. Obrigado pela pergunta. Por enquanto, eu estou só nos Iagos, né? O meu filho também se chama Iago, então é uma satisfação poder dar essa coincidência. Então, é o seguinte, Iago, o que nos motivou, né, foi sempre a razão pela qual a Fundação Tênis foi instituída, né? Como eu comentei ali, que é trabalhar o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Essa sempre foi a nossa grande missão, né, e o nosso grande objetivo de, num futuro, sempre com esse trabalho, né, depois poder encaminhar esses alunos para o mercado de trabalho e a gente formar cidadão, né, e não formar atleta, como muitas vezes a Fundação Tênis é encarada e é normal, né, se o meu filho chegasse também com um panfletinho, ó, pai, eu quero participar da Fundação Tênis, obviamente que no início iria vir esse pensamento, né? Então, a gente sempre trabalhou com aquela questão assim, ó, da metodologia do elogio, né? Então, como a gente trabalha no terceiro setor, a gente trabalha com esse projeto social que é vinculado à rede municipal aqui de Porto Alegre, né, e às comunidades mais necessitadas, geralmente quando esse aluno ele é chamado na escola, quando ele é chamado na direção, chamado num professor, geralmente é por algum problema, né? Por alguma coisa que se fez de errado. E a gente fazia o contrário, a gente também citava pontos positivos que aquele aluno teve. Então, dentro da aula, por exemplo, Iago, olha só, pô, eu queria te parabenizar que aquele momento tu foi ali, tu estendeu a mão para o teu colega, mas, né, também aconteceu tal situação que a gente tem que corrigir. Então, a gente trabalhava com essa metodologia do elogio, né, desse reconhecimento positivo, e como eu comentei, através da parceria que a gente tem de um núcleo, inclusive, ser dentro da PUC, e conversas com o professor Nelson, que conhece, né, conhece a mim, conhece também outros gestores da Fundação Tênis, o professor chegou assim, ó, o que vocês fazem em educação olímpica. E aí a gente, não, mas como assim? Aí a gente começou a trocar figurinhas, né, e tudo aquilo que a gente consegue fazer de uma forma mais consciente, a gente tem uma chance maior de fazer aquilo ali bem. E aí a gente começou a dar nome, a dar significado àquilo que a gente já fazia. E começamos, obviamente, a aprimorar e a estimular isso, né? Então, daí entrou, por exemplo, o valor olímpico no plano de aula, como eu comentei, começou a entrar nas reuniões famílias que a gente faz 3 vezes por ano também para explicar para as famílias aonde que os filhos estão sendo inseridos neste projeto, né? E a motivação é justamente essa, porque tem tudo a ver com aquela razão que a gente começou e a chance de deixar isso aí cada vez melhor, né? Então, obviamente, ele é um processo, se eu não me engano, a nossa parceria firmada começou, se eu não me engano, em 2008 ou alguma coisa assim, né? Onde a gente começou a tomar mais consciência sobre aquilo que a gente vinha desenvolvendo e, obviamente, daí começamos a ofertar isso com uma qualidade, né, ainda maior para os nossos alunos, familiares e comunidade inseridas com o projeto. Legal, Anderson. Obrigado aí pela baita resposta aí. Quem é que vai fazer a segunda pergunta ao Edenir, da Uri Erechim? Quem é que segue o baile aí? Não tem mais ninguém da Uri Erechim. Professora, seria Ana Paula pela ordem de novo, mas eu posso fazer por ela, não tem Como problema. vocês quiserem. Tá, eu vou seguir a ordem, vou fazer a pergunta aqui que era dela. Eu sou Alicia, eu estou no 8º semestre, então eu vou seguir a pergunta da minha colega, tá? A pergunta seria, como é feito o Festival Olímpico PR de Cobertã? E se é um estágio profissional, quais modalidades e qual faixa etária, né, do projeto de vocês?
Obrigado pela pergunta, Alicia. Então, o Festival do Olímpico Pierre de Coubertin, ele acontece anualmente e ele é subdividido em várias etapas ao longo do ano, né? A gente tem diversas modalidades acontecendo, então, desde taça de futsal, Pierre de Coubertin, eventos de judô, dança, teatro, música, tênis, enfim, as mais diversas que vão acontecendo ao longo do ano e conforme a disponibilidade. A gente tenta fazer o quê? Um elo entre os acadêmicos da universidade, os alunos da escola, né, e as famílias, enfim, todas as partes interessadas. Por quê? Como bem mencionado anteriormente, a gente tem um grupo de estudos, né, que fomenta, então, a educação olímpica aqui dentro da instituição, e dentro desse grupo de estudos existe a participação de várias pessoas de realidades diferentes, né? Então, tanto membros da sociedade, como acadêmicos, quanto alunos, como professores, enfim. E esses alunos acadêmicos que participam desse grupo de estudos, eles têm uma responsabilidade de, juntamente com os professores, pensarem e planejarem os festivais olímpicos, né? Então, a constituição é dessa forma. Os jogos, de certa forma, eles não acontecem de maneira profissional. As faixas etárias, elas dependem, né? Conforme o nível ao qual é proposto uma dessas modalidades. Por exemplo, posso trazer a realidade aqui do judô, que ele pega a faixa etária desde crianças de 5 anos de idade até o ensino médio, até o final do ensino médio, que é aí por volta de 15, 16 anos de idade. No futsal, a gente tem uma restrição um pouquinho maior, porque a modalidade oferecida é a partir dos 8 anos de idade. Então, conforme a modalidade ofertada, existe essa questão da idade, mas não é de caráter profissional, né? Mas no intuito deles colocarem em prática aquilo que a gente desenvolve nas modalidades oferecidas ao longo do ano. Não sei se eu te respondi a pergunta. Sim, perfeito. Era isso. Tu sabes, Edenir, que nos semestres anteriores o pessoal não perguntou sobre o festival e eu procuro não interferir muito nas perguntas que eles elaboram. Eu peço para eles, vão buscar aí no site, essas coisas assim, e o festival normalmente é algo que é ignorado às vezes pelos alunos, não sei porquê, e já que é um dos grandes elementos, a chave das atividades que vocês fazem, não é o único, né? Vocês fazem muitas ações interessantes, inclusive para a comunidade, né, que eu acho fantástico, né, que é uma das coisas que fortalece também o vínculo de vocês internacional com a rede Pierre de Coubertin, né, de escolas Pierre de Coubertin. E eu quero só interferir agora um pouquinho aqui no meio, justamente para dar uma quebrada na ordem aqui, e já que eu falei dessa questão da rede internacional Pierre de Coubertin, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como tu vê, né, a URI nesse universo, né, das escolas, dessa rede internacional. Fala um pouquinho para nós disso, o que significa ser uma escola internacional Pierre de Coubertin. Nelson, ser uma escola internacional Pierre de Coubertin é um reconhecimento muito grande. Para nós é um motivo de muito orgulho. E o que é mais bacana, assim, é que às vezes a gente, como sul-americanos, acabamos nos colocando assim como um nível inferior dos demais, né? Dos demais países, enfim, e a realidade realmente não é assim. Quando a gente vai para os encontros das escolas internacionais Pierre de Coubertin, a gente consegue ver que estamos num nivelamento muito igual a todas as demais escolas Pierre de Coubertin, porque no final da história o propósito ele acaba sendo o mesmo, né? A gente tem um objetivo em comum e então, como tu bem mencionaste, a gente tem enquanto todas as escolas têm o objetivo assim, de estar levando os ideais de Pierre de Coubertin não somente para os nossos alunos, né, para as nossas famílias, mas para a comunidade. A gente percebe isso nos encontros internacionais também, inclusive discutindo temáticas que são relevantes a todo mundo, né, de como está abordando determinada situação, de como está disseminando determinada situação, né. Então, isso nos coloca num nivelamento muito igual a todas as demais escolas Pierre de Coubertin. E eu resumo tudo isso, Nelson, né, numa frase do Pierre de Coubertin, que ele fala assim, que o importante não é vencer, né, mas competir com dignidade. Então, independente da situação, quando a gente traz os valores, quando a gente traz esse propósito de competir, de fazer as coisas com um propósito, fazendo o teu melhor,
respeitando as regras, respeitando as condições, você faz isso com muito amor, com muita determinação, com muito ideal, e aí as coisas acontecem. Então, eu vejo isso em relação à nossa escola também. Muito bacana. Vocês estão vendo aí algumas imagens, né, dessas experiências internacionais de estudantes. Vocês imaginem vocês, quando estudantes da escola, no secundário, no ensino médio, né, viajando o mundo, né, para conhecer outras realidades de escolas que trabalham a mesma ideia, né, de valores, e eu acho que, sem dúvida, isso marca a trajetória do estudante e dos professores, né, porque, afinal de contas, uma experiência única, né? O Anderson, quando a gente vai a Erechim para fazer essa troca, já é uma diversão, já é uma alegria a gente sair de casa para uma viagem, né? Para uma cidade ainda que próxima, é uma viagem, né? São 6 horas, eu acho, né, Denê? 6 horas de tudo, Nelson. 6 horas de tudo. 6 horas de tudo. Muitas vezes os alunos de Erechim vêm até aqui, a gente já foi até lá, e isso é bacana demais. Imagina quando a gente sai para conhecer o mundo. Eu quero passar Nelson, já... se tu me permite, Claro. aqui fazer uma intervenção, realmente esses encontros é algo que é surreal, é quase que indescritível tu transcrever em palavras o que é o sentir, o viver o momento, porque parece assim que tu tá na história e vivendo realmente que o Pierre de Coubertin idealizou, tanto para os alunos quanto para os professores. É muito marcante, é um evento assim que eu tenho certeza que muda a rota da vida dos alunos, muda a rota na vida dos professores, porque cria uma harmonia, um sentimento, um negócio assim que é indescritível, porque é ímpar, você sente realmente uma vibração, uma energia muito positiva, e que as coisas assim são muito legais. Então, realmente é bacana demais. A ideia de integração dos povos, dessas coisas, se torna realidade quando a gente tem esse tipo de experiência, não há dúvida, né? Bacana, Edenir. Anderson, vamos para a tua segunda rodada, né? De certa forma, a gente já está começando a entender que a Fundação Tênis, então, diferente da URI, é uma fundação que trabalha com comunidades carentes, especialmente financeiramente, né? E o mais interessante é que a fundação, como tu respondeu agora há pouco, não está preocupada em pegar os aluninhos de destaque da escola, né? Está interessada efetivamente em ajudar a incluir aqueles que têm mais dificuldade de integração social. São justamente essas que mais necessitam a nossa atenção, o nosso cuidado. E então eu queria perguntar para ti, antes de a gente seguir a ordem natural das coisas aí das perguntas, e o Rolando Garros, hein? Afinal de contas, o Rolando Garros me remete à ideia do Roland Garros, que acabou de acontecer agora na França, mas o Roland Garros é para saber quem é o melhor do mundo. E o Rolando Garros, como é que é essa história? Exato. Então é o seguinte, para quem não conhece, né, quem está na PUC já há mais tempo já deve ter visto, ali pelo meio do ano, 2 dias, uma muvuca naquele parque esportivo, mais de 600 alunos envolvidos, né? O Rolando Garros, ele é um torneio de integração que a nossa instituição tem, né, onde a gente reúne os alunos, então, como eu comentei, 2 dias no parque esportivo, e eles têm jogos, né, num formato inicial como uma competição, dividido por idade e dividido por categorias dentro do tênis. Mini tênis, 3/4, quadra inteira, né? A partir do 3/4 a gente tem também a separação de categoria masculina e feminina, até o mini tênis é misto, e são 2 dias no ano aonde os nossos alunos, sim, são expostos inicialmente a uma competição, né? Porque, como a gente falou, o esporte ele educacional acontece, e naquele momento tem o torneio de integração. Por que a gente chamou assim? Porque vem todos os núcleos do Rio Grande do Sul, e a gente também vem alguns representantes, alunos, né, de São Paulo também participar, e justamente com aquela ideia de conseguir proporcionar para os nossos alunos as mais diversas vivências, né? Então, também é importante ter esse sentimento da competição e como lidar com ela, né?
o saber ganhar ou saber perder, principalmente para colegas que eu nunca vi, porque uma das coisas é dentro da minha turma, dentro do meu núcleo. Lá, inclusive, as camisetas, de repente tem alguma foto aí que vocês vão ver que as mangas são de cor diferente, né? Cada cor significa um núcleo, justamente também para que a gente consiga identificar os alunos no grande grupo, para que a gente consiga fazer, né, o acompanhamento deles. Então, é o momento assim mais esperado deles no ano, e aonde, obviamente, desses 600, todos eles são premiados com medalha. Então, pode parecer uma coisa assim extremamente simples, de repente, para a nossa realidade, mas um aluno desses que chega em casa com uma medalha, aquilo ali é uma conquista que eles guardam e guardam, pessoal, para a vida inteira. Eu tenho hoje ex-alunos que talvez tenha a idade de alguns de vocês, 24, 25, 26, 27 anos, e seguido, quando a gente se encontra nas redes sociais, eles mandam, ó, senhor, eu ainda tenho aqui o certificado, eu ainda tenho a camiseta, eu ainda tenho a medalha, né? E a gente comenta com eles que sim, o campeão e vice de cada categoria, eles recebem um troféu, mas imagina, numa categoria que 100 alunos disputaram, só teve 2 troféus. Significa que os outros 98 são perdedores. Então, através deste evento Rolando Garra, né, a gente consegue proporcionar, na prática, toda essa vivência. Outra coisa, é o momento onde eles têm maior autonomia. Nos jogos não tem árbitro, ou seja, são os próprios alunos que têm que entrar em algum acordo quando tem alguma coisa, de repente está na dúvida se foi dentro, se foi fora, eles têm que resolver aquela situação. Obviamente que a gente está ali também para o suporte, né? Então, de fomentar isso. Durante o parque esportivo, eles estão circulando de forma autônoma, né? Então, também um maior momento para a gente evidenciar se tudo aquilo que a gente trabalhou, né, está se fazendo presente. E uma das coisas que acontece nesse evento Rolando Garra é a eleição aluno Pierre de Coubertin, né? Então, por exemplo, essa foto aqui, né, tem o Ricardinho, né, um atleta paralímpico. A gente sempre tenta chamar algum atleta vinculado, né, para poder fazer essa entrega dessa medalha Pierre de Coubertin. O que é essa eleição, tá? Ela acontece nos mesmos moldes que a gente tem a nossa eleição tradicional, primeiro e segundo turno. Então, no primeiro turno, inclusive, a gente faz cédula de votação, a gente faz urna, a gente faz tudo exatamente como se fosse, né, uma eleição de fato. O aluno vai lá, dentro da turma dele, e ele vai citar qual colega, não pode votar em si próprio neste momento, né? Qual colega que, na opinião deles, melhor representa os valores de respeito, amizade e excelência. E aí também é legal, né? Aqui, por exemplo, já são os alunos que foram para o segundo turno. É legal porque eles ficam assim, mas eu vou votar no fulano porque ele é meu amigo. A gente diz, pessoal, o voto ele é secreto. Só que o seguinte, aqui é o momento de tu escolher quem representa esses valores, não necessariamente quem é teu melhor amigo e tarará. Então a gente vai conversando isso com eles. E os professores também se reúnem e também escolhem um aluno para representar nesse primeiro turno. Aí, os 2 mais votados de cada turma, né, passam para concorrer ao segundo turno. Por exemplo, aquela foto ali é no Núcleo Maitá, quando a gente tinha 4 turmas, e pode ter até 8 representantes para o segundo turno. Porque pode acontecer, por exemplo, que toda a turma aqui escolheu o Nelson como representante. E os professores, também em voto secreto, também escolheram o Nelson. Então, o Nelson é que representa essa nossa turma. Então, num núcleo de 4 turmas, agora a gente tem 5 turmas em cada núcleo, tá? A gente pode ter 5 representantes, caso tenha sido unânime, né, em todos, ou 10. E aí passa para o segundo turno. E aí, no segundo turno, os alunos votam novamente com o mesmo sistema eleitoral, digamos assim, né, para escolher dentre aqueles ali do segundo turno quem vai representar o seu núcleo como aluno Pierre de Coubertin, que essa premiação ela é feita na abertura do Rolando Garra, né? Então é uma medalha assim diferente, poxa, é muito legal e geralmente entregue, né, por alguém ligado, né, aos Jogos Olímpicos ou à questão da educação olímpica.
Então, o Rolando Garra, de forma bem resumida, né, ele significa colocar em prática os valores que os alunos tiveram durante todo o ano, né, e nós, professores, conseguir fazer o gerenciamento disso e, posteriormente, também verificar o que pode ser feito, né, de ainda melhor ou corrigir algo que não tenha sido tão bem executado naquele evento. Boa, Anderson, vamos passar a próxima pergunta para a Fundação Tênis ainda, mas eu quero fazer aqui, para mim, uma crítica à medalha Pierre de Coubertin do Rolando Garra. Porque na primeira edição do Rolando Garra, botaram alguém importante para entregar a medalha Pierre de Coubertin para os alunos. Fui eu. Escolheram a mim, eu entreguei a medalha. Depois começaram a pegar pessoas, Guga, Daiane dos Santos, Falcão, Ricardinho, pessoas sem importância no mundo do esporte, né, abriram mão de mim. Eu não consigo entender isso. Vocês, meus alunos, deveriam também ajudar a fazer essa crítica aí, né, se vocês quiserem ser aprovados ainda em G1. Então, se quiserem se somar a mim, por favor, fique à vontade. É fantástico isso, né? Essas figuras que são trazidas, né, que as crianças veem na televisão, que elas veem, vão entregar a medalha para elas, né? A medalha, não a medalha de primeiro lugar, a medalha de um comportamento exemplar, né? Que outra coisa a gente pode esperar de uma criança que está nesse meio tão complicado às vezes, né, para ter um bom exemplo? Quem vai fazer a próxima pergunta? Ao Anderson, Fundação Tênis. Sou eu, senhor. Vai lá, Iago. Então, a próxima pergunta é como surgiu a parceria com o Comitê Olímpico e que mudanças isso trouxe tanto para a Fundação como instituição, quanto para os alunos em aula? Só fazer um ajuste, né? Com o Comitê Olímpico, não, com o Comitê Pierre de Coubertin. É isso, desculpa. Vai lá, Anderson. Perfeito. Então é o seguinte, Thiago, como eu comentei anteriormente, né, um dos nossos núcleos de atividade de Porto Alegre, ele acontece na PUC, tá? E a PUC sempre foi parceira nossa na cedência do espaço físico para execução ali das nossas atividades, e também os nossos professores e estagiários, a gente tem muita gente da PUC que faz, né, esse trabalho junto conosco. E dentro disso, né, nos corredores, por exemplo, quem é da minha época chegou até a perguntar se eu não tinha outra roupa na faculdade, porque eu sempre estava com essa camiseta aqui, né? Porque eu trabalhava de manhã e de tarde e fazia faculdade à noite, que eu ia direto, né, da Fundação Tênis. E o professor Nelson, o professor Luciano, né, que hoje ainda permanece na instituição, conhecem a Fundação Tênis de longa data. Então, essa parceria, ela surgiu como um casamento perfeito, digamos assim, porque de tanto que a gente se via e a gente se conhecia, e aí começou assim, poxa, mas vocês fazem isso, né? Então, peraí, se a gente faz isso, me explica um pouquinho melhor, né? E aí que começou as capacitações internas, muito na figura do professor Nelson, num primeiro momento. Lembra, professor? Nos nossos seminários de capacitação, né, o professor sempre trazia o que era educação olímpica e trazia todos os conceitos para nós. Porventura, quando o professor estava viajando pelo mundo, como já foi citado, né, também passava essa tarefa para os seus estudantes do grupo de pesquisa. Então, na verdade, assim, foi sempre muito bom, porque sempre teve tudo ali. A gente dava aula no 8º andar e o grupo no 9º, né? Então, seguido, via e dava uns toques, e aí que começou essa parceria acontecer de fato, né? E o que ela mudou a partir do momento que se teve a parceria, digamos assim, oficial, né? Bom, primeiro, como eu falei, quando a gente toma consciência de algo e a gente consegue fazer aquilo de forma sistemática, a chance de fazer melhor, ela aumenta, né? Então, começou a ter reuniões entre Fundação Tênis e o comitê, e a gente começou a trabalhar de que maneira a gente conseguiria permear aquilo ali para as nossas equipes assimilarem bem aquilo ali, para depois, na ponta da operação, colocar. Porque hoje aqui a gente está comentando de algo que começou, como eu disse assim, numa casualidade, digamos, de um encontro, mas que hoje a gente atende 1.400 alunos em todo o Brasil,
né? Enquanto eu falo aqui com vocês, a gente conseguiu estar tendo a retomada de aulas presenciais com todos os protocolos em alguns núcleos, e essa educação olímpica está acontecendo lá na ponta, né? Justamente fruto de muitas reuniões, da sistemática, né, de aplicar esse método, vamos chamar assim, né, essa linha pedagógica que a gente tem dentro da Fundação Tênis, e a constância, né? Porque todas as reuniões, como eu falei, no plano de aula está inserido lá, ou seja, o meu professor, quando ele vai fazer o plano de aula, ele já teve uma reunião com a equipe para definir qual é o valor olímpico que a gente vai trabalhar, porque uma turma pode estar necessitando, naquele momento, o trabalho de um valor olímpico diferente de outra turma, né? Então, respondendo assim de forma objetiva, o que mudou é a prática sistemática e mais consciente para poder aplicar isso perante os alunos e famílias e comunidade que a gente acaba, né, trabalhando também. É um amadurecimento natural, né? De tanto tempo já de repetição, a gente tem que ter continuidade nos trabalhos, isso é raro hoje. Muitos projetos e programas de educação olímpica começaram para os Jogos do Rio 2016 e não continuaram depois. Sim. Né? Tem que haver continuidade. Essa é a razão do sucesso, certamente, da URI e da Fundação Tênis. A continuidade do trabalho e a maturidade dele, que ele vai desenvolvendo a partir do tempo. Quem vai fazer a próxima pergunta é o Edenir, da URI. Eu quero fazer uma pergunta: se existe diferença nas aulas e atividades da educação física para crianças e adolescentes que integram esse programa. E se sim, quais as diferenças, comparando com outras escolas, no caso? Vou tentar te responder, Ana. Tu queres fazer uma comparação da nossa escola com as demais escolas Pierre de Coubertin, é isso? Isso, aham. Tá. Na realidade, como eu mencionei antes, acho que o propósito, o objetivo final é o mesmo, né? A gente, enquanto instituição, tem o objetivo de difundir os valores olímpicos, os ideais de Pierre de Coubertin. Isso está inserido dentro do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, todos os conteúdos também estão ali, o planejamento está ali, que a gente dissemine valores, situações, problemas, para que os alunos se experienciem naquela situação e possam tomar as suas decisões, sem ter o julgamento do professor entre certo ou errado, e sim, por parte deles, tomarem a decisão. A gente tem o conceito em geral, mas faz com que eles vivam essa experiência, e isso é disseminado a todos os nossos alunos, indescritivelmente, né? Na comparação às outras escolas Pierre de Coubertin, eles também, né, têm as formas e as metodologias de abordagem, né, de difundir os valores e os ideais, né, mas alguns pré-requisitos são necessários para as escolas Pierre de Coubertin, né? Então, como, por exemplo, ter exposto ali um busto ou quadro que identifique como sendo uma escola Pierre de Coubertin, que seja, né, disseminado para os seus alunos, para o seu corpo docente, quais são os ideais, né, que se tem, então, toda uma abordagem sobre a temática da educação olímpica. Então, a gente tem isso em comum entre as escolas, mas a metodologia ela é um pouquinho ajustada conforme a realidade de cada escola. Esse ajuste, eu acho que também se dá nas faixas etárias, né, Edenir, que eu acho que também vai na direção da pergunta da Ana, porque o que se trabalha no ensino médio não é a mesma coisa que vocês abordam eventualmente lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Como é que vocês caracterizam a diferença entre as faixas etárias da escola? Isso se dá justamente pelo nível, né, de consciência de desenvolvimento deles, tanto motor quanto cognitivo, enfim, e aí os aspectos de abordagem da própria metodologia da aula, né? Então, são, como eu falei antes, situações, problemas, que daqui a pouco, assim, vou pegar um exemplo do futsal, né? Então, não existe a questão de excluir o aluno que daqui a pouco não consegue fazer um gol, ou aquele que é mais gordinho, ou aquele que comete mais falta, ou aquele que não tem uma noção de regra. A gente procura estar abordando isso num conceito,
como que esse aluno pode estar sendo inserido? Esse aluno aqui é teu amigo para todas as realidades, né? Então, também aqui dentro do esporte também. E no ensino médio, aí tu já tem uma capacidade de estar argumentando um pouquinho mais, para os alunos que têm uma maior idade, já tem uma capacidade de estar argumentando um pouquinho mais. E também acho que é importante, professor Nelson, a gente ressaltar aqui que, enquanto escola, né, e na temática educação olímpica, enfim, não é somente na educação física, não é somente no esporte que a gente objetiva estar trabalhando com a educação olímpica, nas demais disciplinas também se faz obrigatório, tanto é que a gente tem formação com os outros professores, né, tem disseminação com os pais, os alunos também, e aí os professores das demais disciplinas também conseguem abordar, né, por exemplo, a excelência. Vamos trabalhar o valor da excelência. O quanto o aluno se dedicou para estudar para um determinado conteúdo para fazer uma prova, por exemplo, de matemática, né? Então, o quanto ele está sendo amigo do colega para estar auxiliando esse amigo a estudar, numa situação do cotidiano, por exemplo, a gente aborda até uma situação simples como a escovação de dentes, né? O quanto tu foi excelente em escovar os teus dentes pensando na tua saúde, né? Então, a gente dissemina isso em vários aspectos. E então, depende muito do nível da faixa etária e os conteúdos que são propostos para cada turma, para cada nível. Sim, porque os valores não são coisas do esporte. Os valores são coisas dos seres humanos, né? No âmbito social. Então, obviamente, até para que todos aqui saibam, né? Nenhuma escola vai ser certificada como escola Pierre de Coubertin se for trabalhar apenas com uma disciplina ou com um professor. Não tem como tu certificar uma instituição pelo trabalho isolado de alguém, né? Por esse motivo, né, a escola da URI ganhou essa prerrogativa de ser uma escola Pierre de Coubertin, porque ela trabalha institucionalmente com a ideia de promoção desses valores, né, olímpicos. Então, isso é importante vocês entenderem. A fundação já é diferente, a fundação não é uma escola, então ela já nasce assim em todos os níveis, mas a URI de Erechim, como uma escola, teve, eu me recordo quando a gente certificou a escola, eu fui até a escola, eu fiz uma reunião com todos os professores da escola no auditório, né? Me recordo, isso foi na abertura de um ano letivo, né, Edenir, eu não me lembro agora exatamente. Formação pedagógica, professor, a gente tem dupla formação, né? Fui lá porque isso não é uma coisa da educação física. Tu pode ter um maior protagonismo naturalmente da educação física pela relação que o tema do esporte ganha com esse contexto. E tanto que o Edenir é da educação física, não é nenhum problema. Mas se as outras disciplinas não comprarem essa ideia, não tem programa de educação olímpica na escola. Tem na disciplina de educação física, que é outra coisa, né? Isso é importante a gente entender. Vai lá, Edenir. Nelson, até se tu me permite aqui, né, uma das coisas que valida esse nosso discurso aqui é que nesses encontros internacionais das escolas Pierre de Coubertin existe uma prova de conhecimento teórico e os alunos precisam responder essa prova sobre conhecimento teórico sobre a vida de Pierre de Coubertin, sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, num tempo pré-estabelecido em que eles se nivelam aos demais alunos, né? E esse é um dos pré-requisitos, juntamente com as provas esportivas, com as convivências, com as participações deles, né, que eles precisam atingir uma pontuação mínima para que eles recebam, ao final do evento, uma medalha, né, de participação, de reconhecimento, de mérito olímpico, né, por realmente ter não só vivenciado, mas ter atingido, né, um resultado mínimo que justifique o ganho da medalha. Então, só por aí a gente consegue realmente validar que a escola aborda e trabalha esses conceitos em todas as disciplinas. Então, na história, quem foi a história de Pierre de Coubertin, no inglês, daqui a pouco, uma abordagem, né, daqui a pouco no próximo, onde que vai ser o próximo encontro da escola Pierre de Coubertin, então, conhecimento sobre aquele país, enfim, a gente tem, em todas as disciplinas, procura estar disseminando e abordando as questões relacionadas à educação olímpica e à Pierre de Coubertin. Legal. Vamos lá, vamos a mais uma rodada com a Fundação Tênis. O Anderson vai responder a pergunta de quem agora? Do Iago, de novo? Do Iago sem H? Ou do Iago com H? Ô, professor. Desculpa.
Vou botar o computador para carregar aqui, senão dá problema já. Bom, saindo um pouco dos valores olímpicos, né, indo para a parte mais interna, como é que funciona a capacitação dos professores, né? Como que funciona, como que vocês adequam um professor, né, externo, né, ao ser professor de vocês, né, diante das metodologias, diante da rotina, né, quando vem um professor de fora, vem e vocês, tem que estar perto, tem que estar aqui, né, um acompanhamento, né, como é que funciona? Excelente pergunta, Iago. Então é o seguinte, a gente tem na Fundação Tênis pessoas que trabalham há muitos anos, né? Por exemplo, eu trabalho já há 18 anos na Fundação Tênis. Mas quem chega num primeiro momento, e eu comento assim com os estagiários, né? Eu digo assim, olha, eu vou te apresentar um pouco, tu só me promete que tu não foge. Vai dar certo, acredita em mim. Por que isso? Porque acaba assustando, porque a gente tem, né, como fomento, assim, a gente tem a linha pedagógica da educação olímpica, né? A gente tem a parte técnica através da metodologia do Instituto Franco-Brasileiro de Tênis, que é o IFBT, e a gente tem um sistema de gerenciamento muito forte, que é exatamente nisso que eu vou responder a tua pergunta. Porque a gente tem capacitações de equipe através de seminário de capacitação, tá? Que eles acontecem 2 vezes ao ano, onde a gente coloca todos da equipe, né, presencial e agora no virtual. Então, por exemplo, essa foto aqui é um dos encontros que a gente teve junto, né, com a rede do Esporte para a Mudança, né? Então, o programa Jovens Adolescentes que a gente tem lá, que começou em São Paulo. E dentro desses seminários de capacitação, a gente aborda os mais diversos assuntos. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, todo mês, tá? O núcleo de atividade, então, por exemplo, assim, o núcleo PUC, ele tem uma reunião somente do grupo PUC, que pega o professor, os 2 monitores e conversam sobre o que vai ser feito no próximo mês. Todo mês também tem uma reunião geral, por exemplo, dos meus 3 núcleos, aonde as minhas equipes apresentam os resultados e a gente comenta sobre as situações do próximo mês. Esse é um outro ponto. E dentro, por exemplo, da função que eu exerço hoje, a gente tem, cada núcleo tem 2 dias só de atividade. Então, fomenta ainda mais a dificuldade que a gente tem de conseguir colocar essa sistemática e valida ainda mais os resultados que a gente consegue através dos nossos alunos, porque eles são inseridos nessa realidade, digamos, de educação olímpica 2 vezes por semana, né? Então, por exemplo, na PUC as aulas são quarta e sexta. Então, poxa, eu termino a aula de sexta, eu só vou ver esse aluno de novo na quarta, né? E dentro do meu papel, está sempre um desses 2 dias, eu estou em quadra, né, fazendo o acompanhamento pedagógico do meu professor e passando também as orientações para que a gente possa continuar exercendo esse trabalho. Então, por exemplo, Iago, já aconteceu dentro da fundação, logo no início, a gente está muito focado, muito denso na questão de educação olímpica e a nossa parte técnica a gente deixou um pouco de lado. E aí a gente começa a notar que quanto melhor tu faz alguma coisa, tu te sente bem e tu quer voltar. E a gente sabe que tem alunos que querem jogar tênis e querem aprender a jogar tênis. E por muitas vezes os caras ficavam assim, poxa, mas eu não vou voltar lá, porque daí... Então a gente tinha que dar uma ênfase um pouquinho maior na técnica do tênis para também balizar aquela galera. E então a gente tem que estar sempre colocando na balança, e por isso que eu digo para os estagiários assim, não foge, porque dentro de uma aula de 50 minutos, a gente tem sim a pretensão de desenvolver a parte técnica do tênis, a parte da linha pedagógica, essa parte de indicadores de resultados, e eu digo assim, não foge, confia em mim, porque dá certo, porque a gente acaba conseguindo fazer. Só que, claro, é muita capacitação e é muito assim, idas e vindas, né? Por exemplo, agora, toda a minha equipe de monitores, você sabe, né, no estágio pode ficar 2 anos no máximo em cada instituição. Por exemplo, toda a minha equipe
saiu agora, e eu estou recebendo toda uma equipe nova. Então, é papel meu fazer, né, justamente esse treinamento. Imagina, que o Edenir estava comentando ali, né, um aluno lá da URI faz uma prova de conhecimento, né, e tem que mostrar né, um nível para justamente justificar o que está acontecendo. E eu vou pegar um estagiário de educação física agora, que porventura muitas vezes nunca ouviu falar em educação olímpica. Por isso que eu comento, vocês têm é um benefício muito grande dentro da PUC ter essa disciplina, porque vocês já vêm com esse embasamento, mas muitas vezes eu recebo estagiário também de outra universidade, que não tem esse conhecimento. E aí eu tenho que ir passando ao longo do tempo aquilo ali, né? Então, é muito gerenciamento, né? Resumindo assim, de forma objetiva a tua pergunta, é muita capacitação, muito treinamento e acompanhamento. Essa que é a grande questão, porque eu posso fazer um treinamento e não acompanhar, né? Então, se a gente não der seguimento para aquilo ali, a chance de se perder é muito grande. Ô, Anderson. Próxima pergunta, o Edenir. Sou eu agora. Edenir, eu gostaria de saber, assim, na tua opinião, quais foram os legados sociais e educacionais deixados pelas Olimpíadas de 2016, né, no Rio de Janeiro, para a educação olímpica no Brasil. Então, porque teve influência, né, as Olimpíadas ser aqui no Brasil. É cabeluda essa pergunta, Edenir. Saia justa, né, professor Nelson? Bom, eu tentando trazer a resposta assim, de uma maneira bem coerente, eu acho que a gente pode ver aquilo que são tangíveis e os que são intangíveis, né? Os tangíveis, daqui a pouco eles ficam um pouco mais dificultosos, como na própria fala do professor Nelson, alguns projetos iniciaram, mas aí eles não têm um propósito, não têm a continuidade e acabaram se perdendo pelo caminho, né? As próprias obras também, que daqui a pouco tiveram alguns gastos aí e acabaram sendo não utilizados para outras questões, enfim, né? Mas eu vejo principalmente nos intangíveis, daqui a pouco, assim, que a gente tem um pouco mais de êxito, né? Na proposta, assim, de estar com os ídolos próximos, de estar com até as questões dos valores, né? Nesse sentido, eu acho, assim, que a Olimpíada, que os Jogos aqui, eles trouxeram esse propósito um pouquinho melhor para o nosso país. Mas a gente fica numa saia justa para trazer essa resposta, assim, né? Eu acho que um outro elemento de saia justa é quando a gente sai, né? No teu caso, tu saiu com os alunos para fora, é inevitável que te perguntem sobre os jogos do teu país, né? E às vezes a gente fica envergonhado de falar, né? Depois de tudo que a gente viu e acompanhou. Agora, é inegável também, né, Alicia, que uma escola que trabalha com as questões olímpicas, quando tem um ano olímpico, já é diferente, né? Tudo muda muito na escola e na própria Fundação Tênis, por exemplo, vocês viram nas imagens aí, né? Eles tiveram a tocha olímpica, as duas, tanto a escola da URI como a Fundação Tênis permitiram que os alunos tivessem acesso à tocha, que é o legado sociocultural, que é a questão que vale a pena, né, a gente falar e viver, e as duas instituições tiveram esse privilégio, né? Mas é complicado também, frente a tudo que já te passo, André, frente a tudo que a gente viu, tá explicando para as crianças ou para os jovens que a educação olímpica está metido no meio dessa corrupção toda. Pá, como diferenciar essas coisas, como separar elas, né, Denir? Eu acho que isso, não sei se tu queres completar alguma coisa, daí eu passo para o Anderson, porque essa pergunta certamente afeta também a Fundação Tênis. Exatamente, né? Eu recordo, assim, que quando a gente estava pré-Olimpíada, a gente teve um encontro na Estônia, se não me engano, e um dos questionamentos era exatamente como que um país que, daqui a pouco, né, as notícias aí de corrupção, disso, daquilo, o presidente isso, aquilo e tal, vai estar, sem estar aqui mencionando nomes, né, era meio complicado, assim, e também mostrar para eles que o país o Brasil é um país territorialmente muito extenso, muito grande, né, e que a gente estava distante daqui a pouco do Rio,
e que os nossos ideais, nossos objetivos vão muito além daqui a pouco, né, de somente os jogos, e que a gente quer ter continuidade, que a gente quer disseminar valores, quer disseminar o propósito, enfim, né, mas acho que realmente fica isso, né, Nelson? Como tu bem mencionaste, a gente teve aqui a passagem da tocha por Erechim, né, e nós tivemos o professor Nino como um representante, assim como o senhor, que, né, pôde carregar a tocha olímpica, e isso é um símbolo que agora em todos os eventos que a gente promove, ele fica ali exposto, né? Inclusive agora a gente tem toda uma semana de educação olímpica na semana que vem, atrelada ao Dia Internacional, né, Dia Olímpico Internacional, no próximo dia 23, em que a gente faz o resgate dos símbolos, né, faz o resgate das histórias, né, dos Jogos Olímpicos, enfim. Então, acho que fica isso, principalmente, né, mostrando como que aconteceu os Jogos, como foi a participação do país, dos atletas, enfim, aquilo que a gente pode trazer como realmente uma transformação sociocultural aos nossos alunos e também à nossa comunidade. Legal. Vai lá, Anderson, pode comentar. Eu queria completar referente a essa mesma questão, né, que é uma saia justíssima, e só que assim como dentro da educação olímpica, né, a gente reconhece o esforço e a gente tenta sempre ver o lado bom da história, aquela metáfora, né, do copo cheio, né, um copo que está pela metade, ele está meio vazio. Não, mas se ele está meio vazio, ele também está meio cheio, né? Vamos tentar olhar por esse lado. E assim como o Edenir muito bem comentou anteriormente, dentro das faixas etárias a gente pode trabalhar isso de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, para uns alunos mais velhos, a gente pode, inclusive, entrar na temática do que é corrupção, se está certo, se está errado, o que leva a isso, o que leva a aquilo. Já, por exemplo, numa faixa etária menor, a gente pode justamente aproveitar o benefício que é aquilo ali, por exemplo, de repente, quem imaginou que ia ter uma edição dos Jogos Olímpicos no Brasil, que eu ia poder verificar isso daí, que eu ia poder ter aqueles atletas tudo no meu país, independente da forma como aconteceu. Então, a gente consegue tirar vários proveitos, mesmo de uma situação que a gente sabe, né, de toda a problemática que teve aquilo ali, mas poder proporcionar para os nossos alunos uma vivência diferenciada. Então, por exemplo, assim, trazendo, né, nessa edição, a gente fez aqui, o passaporte olímpico, né? Então, o que é isso daqui? A gente fez exatamente como se fosse um passaporte, né? Então, lá na primeira página tem a identificação do aluno, né? E nos meses tinham os esportes, né? Com os bonequinhos da fundação representando os esportes. E aí, qual que era a ideia? A gente fez um ano antes da abertura dos Jogos Olímpicos, a gente chamou de ciclo olímpico, né? Todo mês, a gente praticava uma modalidade esportiva, na prática, e a outra eles conheciam através de forma teórica, né? Onde a gente entregava uma folha impressa com as características daquela modalidade. E todo mês, quem participava ganhava um carimbo. A gente fez um carimbinho, que era o bonequinho da fundação, né? Chancelando, digamos, a participação. Como se fosse a ideia de que realmente eu tenho um passaporte, eu viajei, sabe? Eu consegui praticar rugby, eu consegui praticar esgrima, e a gente conseguiu ter conhecimento de como é que funcionam os esportes que a gente não consegue, né? Que foram algumas das imagens que vocês viram ali, até na pista de atletismo da PUC, a gente construiu uma bandeira e tudo mais. Então, assim, de forma resumida, olhar para o lado cheio do copo, né? Para a gente tentar tirar o proveito daquela situação. Na minha visão, assim, é um dos legados, sim, que ficou, né? Deixou essa proximidade, traz à tona, né? E, claro, não a gente, por exemplo, que tem, né, o projeto a URI, que é uma escola certificada, a gente não fica vinculada somente de 4 em 4 anos falar sobre isso, né? A gente fala todo ano, todo dia de aula, é uma permanência. Só que, obviamente, quando acontece os Jogos Olímpicos, é muito mais emblemático, até porque, no nosso caso, né, o projeto social, é onde os alunos têm a chance de poder olhar aquilo ali, né? Porque tu pega, assim, atletismo, tem várias modalidades que elas não são transmitidas na televisão aberta. E no ano olímpico, eles conseguem olhar aquilo ali, né? Então, é mais uma oportunidade, né, que a gente tem de poder fazer esse trabalho. Eu só queria completar um pouquinho assim com essa visão
Desculpa, Nelson, de ter Não, tirado. eu vou te dizer por que que essa pergunta veio à tona, naturalmente. Já imagino por quê, né? A Alicia, por exemplo, fez, além dessa disciplina, que a gente debateu alguns elementos críticos do movimento olímpico, a gente discute gênero, a gente discute a questão do racismo, a gente discute as questões, por exemplo, do apelo das comunidades, do doping, da política, a gente discute isso. Mas tem uma outra disciplina dos mega eventos que a gente joga duro para olhar criticamente aos mega eventos do Brasil. Criticamente não é só para jogar pedra, não é isso, é como tu falou, sempre tem os dois lados. E a gente monta um júri, né? Sempre, e o júri tem o advogado de defesa e o advogado de acusação. Essas duas disciplinas trabalham para se formar de júri. Então, alguém tem que defender, mesmo não concordando, e alguém tem que acusar. E às vezes a gente também não concorda em acusar. Com certeza. E então, eu fico feliz, assim, que de certa forma, a gente não seja aqui apenas as pessoas, ai, que bonito, é tudo, né? Porque não é verdade. Né? O que tem de bonito é bonito porque é real em meio a tanta coisa que também não é bonita. Com certeza. Então, por isso que se torna especial, porque no meio de tanta coisa ruim, a gente identifica alguma coisa que tenha sentido, né? E é isso que a gente tenta fazer com a educação olímpica, mostrar que no meio de tudo isso da sociedade, do próprio esporte, é possível, sim, a gente falar em coisas boas, né? E ter esperança, né? Isso vem à tona, né, prof? Principalmente nos alunos mais velhos, que já têm um pensamento crítico, né, de pegar e se posicionar quanto a isso, né? Por exemplo, eu me lembro que nessa edição dos Jogos teve aquela questão, se não me engano foi no judô, que alguém recebeu a medalha de terceiro lugar e jogou a medalha no chão, saiu, não quis receber, alguma coisa assim, e aí tu leva aquilo ali para a aula, justamente para saber o que diz respeito, porque, de novo, né, se a gente pensar também só no lado bom, poxa, o cara recebeu a medalha olímpica, né? E, tá, mas e o que isso implica ali? O que aconteceu, de repente? Né? Então, é legal e sempre vai ter os dois lados da moeda. Principalmente os alunos mais velhos que já têm um pensamento crítico, né? Ter o espaço, isso que é importante. Ter o espaço para expor a minha opinião, mesmo que ela seja diferente da tua. Né? Então, isso aí que é interessante de trabalhar. Gente, nós estamos começando a caminhar para o final. Eu gostaria que cada grupo fizesse uma pergunta final aos nossos convidados, para eles poderem deixar uma mensagem também depois. Então, eu já vou pedir que respondam e depois deixem alguma consideração final que vocês gostariam de deixar sobre a questão do tema da educação olímpica, para a gente começar a fazer o fechamento. Então, o grupo que vai fazer pergunta a URI, aliás, a URI não, a Fundação Tênis, porque era a vez da Fundação Tênis agora, a última pergunta ao Anderson, e o Anderson já faz o fechamento dele, Anderson, por gentileza. Bom, então, como a fundação é um projeto social, né? Eu vi no site também, quando eu estava pesquisando, que vocês dão auxílio para os alunos para eles conseguirem estágios, porque muitas vezes, como é um projeto social, vocês pegam muitos alunos de um meio que não é agradável, não dá um futuro para eles, né? Então, como vocês fazem esse auxílio para o aluno que está num meio de crime, de tráfico, de qualquer coisa, e tenta tirar ele disso para inserir num trabalho, para dar para dar como é que eu vou dizer? Uma oportunidade. Para dar uma oportunidade para ele ganhar a vida e seguir num bom caminho, por exemplo. Perfeito. Então, assim, tentando ser de forma objetiva, né? Para quem conhece a realidade de classes sociais mais baixa, o tráfico, o crime, é o caminho mais fácil. Né? É o caminho que muitas vezes é taxado quando tu fala de alguém que mora na comunidade X, esse cara já tem um destino traçado. Né? Infelizmente, é um carimbo que se leva assim, para quem não conhece e para quem não consegue desenvolver isso daí. A nossa ideia é justamente ir na contramão disso. Isso já começa com tênis. Quando que uma criança de uma comunidade carente iria jogar tênis? Né? Numa quadra como na PUC, por exemplo. Poxa, não existe. Né? Quando que uma criança, numa realidade dessa, por exemplo, ia estar no mesmo ambiente que o Gustavo Kirten, né? Que nem o professor Nelson comentou. Então, a gente proporciona
uma realidade diferente. Através disso, e trabalhando com os valores olímpicos, é a mesma situação. Quando eu faço uma reunião famílias, e eu sempre tenho um slide que eu falo sobre os valores olímpicos e os símbolos, né, que é uma coisa assim muito importante, também já deixando uma mensagem final, né, é sempre importante conseguir mostrar aquilo que tu está falando, isso dá mais impacto, e principalmente provar. Então, por exemplo, a gente também pega vários ex-alunos, a gente capta um depoimento deles em vídeo, né? Isso tem bastante também no nosso YouTube da Fundação Tênis, provando que tudo aquilo que a gente tenta colocar na prática acontece. Se tu pergunta o que significa respeito, todo mundo sabe te dizer, em alguma forma, o valor respeito. Amizade, eles acham que eu tenho que ser o melhor amigo do meu colega, né? E aí a gente traz aquela questão, não, tem muito mais a ver com entendimento mútuo, né? De justamente eu saber me colocar na tua situação ali também. E a excelência é onde a galera mais tem a certeza, não, professor, eu sei o que é excelência. Tá, o que é ser excelência? Ah, eu ser o melhor em tudo, eu ganhar sempre, quando não é isso, né? Então, a nossa ideia, né, a gente tem um programa que se chama Pós-Tênis, que é justamente um aluno entra na fundação com 8 anos de idade, vamos dizer assim, e ele trabalha conosco dentro dessa linha pedagógica da educação olímpica até os 16. Vamos supor que é um aluno que entrou e não quis sair do projeto. Quando ele chega com esses 16 anos, imaginem a carga de valores que esse aluno carrega consigo, né? De valores humanos, que nem a gente está falando. Aqui a gente está falando do esporte, mas, poxa, respeito, amizade e excelência, que nem eu comento. Tu usa isso em qualquer situação da tua vida. A chance desse aluno ir para uma entrevista de emprego e chegar no horário, dele saber se portar, dele saber a hora dele falar, a chance desse aluno ter esses benefícios, ele é muito maior. E aí que acontece a nossa missão, né? Claro que a gente tem parcerias, né, com instituições de ensino e aprendizagem para poder proporcionar essa situação. Mas muitas vezes o nosso aluno ele está disputando a mesma vaga, por exemplo, que um aluno que nem foi citado, do Champagnat, sem benefício nenhum por ser da Fundação Tênis, sem nenhum tipo de cota, né? A grande questão é, através do trabalho desenvolvido com valores, que esse aluno esteja mais bem capacitado para, né, utilizar essa oportunidade. Porque a gente também não pode fechar os olhos, que obviamente a gente perde alguns alunos no meio do caminho. Obviamente a gente sabe que nem todos a gente consegue inserir no mercado de trabalho formal, né? Principalmente agora nessa questão da pandemia. A gente está voltando às atividades presenciais, muitos alunos entraram para o mercado informal porque tinha que ajudar a botar comida dentro de casa. A gente sabe disso, né? Só que, claro, que nem eu te disse assim, poxa, se a gente pega os 1.400 e vai ver quantos a gente conseguiu encaminhar para o caminho do bem, vamos ser bem simplório, e quantos a gente perdeu, é muito mais para o caminho do bem que a gente tem, né? Através desse trabalho. Então, essa que é a grande fundamentação e também o acompanhamento, porque daí também existe o acompanhamento, né, nessa questão do pós-tênis. Então, não sei se eu te respondi, Iago, mas também colocando assim como mensagem, de novo, sempre que eu posso participar de algum evento da faculdade, eu comento, é dentro da universidade que vocês vão ter as melhores oportunidades também de trilhar um caminho profissional de vocês. Vocês têm professores das mais diversas áreas, que a gente sabe que a educação física é uma gama muito grande, né? Aqui a gente está falando restrito assim de educação, esporte educacional, mas a gente sabe que tem outras várias situações possíveis, e é aqui dentro, pessoal, conversando, trocando ideia, né? Ninguém é dono de nenhuma sabedoria. Eu conversei ontem com o professor Nelson, eu, sinceramente, eu estava nervoso, porque eu não sabia o que era, né? Mas assim também modifiquei muito, né? Eu nunca me esqueço uma vez que o professor Nelson falou, Badson, tu era um cabeça de coco, e agora tu tá mais aberto, né? E acho que é assim que a gente tem que levar essas situações sempre como forma de aprendizagem, né? E essa questão da educação olímpica, sinceramente, neste momento eu gostaria de morar em Erechim para que o meu filho participasse da escola,
né, que trabalha com essa questão de valores, porque sempre que eu posso, eu levo ele ao núcleo de atividade, né, justamente para conhecer, porque uma coisa é a gente falar em casa, outra coisa é tu praticar junto com os teus colegas, né, junto com aqueles objetivos. Então, poxa, essa questão de valores, educação olímpica, levem isso para a vida pessoal de vocês, independente do ramo profissional que vocês exerçam. E se puderem multiplicar, melhor ainda. Legal, Anderson. Aqui o Anderson falou dos depoimentos, né, daquilo que a gente na Fundação Tênis chama também de alunos evoluídos, né? Isso. É porque às vezes os alunos terminam o seu período etário dentro da Fundação Tênis e a pergunta que fica aí, daí agora? O que se faz com esse aluno? Tá? Então, muitas vezes não tem. Então, a Fundação Tênis ainda tem esse cuidado de tentar bem, então tá, agora não tem mais idade para continuar na Fundação Tênis, vamos ver se a gente consegue um encaminhamento para continuar contribuindo na possibilidade de um melhor futuro para essa gente toda que passa pelas mãos da Fundação. Isso é muito legal. Então, eu convido vocês a olharem a página no YouTube da Fundação, com relatos de professores, de alunos, de parceiros, né? As questões do Rolando Garra que aparecem, tem muita coisa bacana aqui. E o Anderson, né, agora o grande, o bigode do Coubertin, cada vez mais bem representado, né, dentro da Fundação. Anderson, por enquanto, obrigado. Depois eu faço o meu agradecimento mais formal. Vamos à última pergunta também. Obrigado. Ao Edenir, da URI de Erechim. Eu gostaria de saber qual é o impacto da pandemia no programa da educação olímpica, como é que o programa está se adaptando no momento atual. Excelente pergunta. Como acho que a realidade de todo mundo, né, acabou impactando no sentido de que a gente teve que se adaptar e se adaptar de uma maneira muito rápida e ágil, né, com os meios ao qual a gente chega aos nossos alunos, né? Então, antes que era presencial, a gente tinha essa questão de ser dessa abordagem presencial, e agora, então, a gente está tendo continuidade, né, em tudo aquilo que a gente propõe, mas de uma maneira virtual. Então, os recursos são as mais diversas plataformas, né, que a gente tem, distintas, enfim, mas a gente procura estar abordando da mesma forma os conteúdos objetivos, que as aulas são as mesmas, né? Então, é só o meio que mudou como a gente chega para os nossos alunos. Então, a gente consegue aqui estar entrando em sincronia, consegue estar fazendo, né, disseminando os valores por meio dos planos de aula, consegue, né, estar com os nossos projetos de extensão social também sendo realizados, com campanhas, né, com doações, com capacitações. Até foi um presente, eu digo assim, que o Covid nos deu, porque a gente fica mais próximo das famílias, né? Então, a gente consegue, com esses recursos, tá fazendo uma capacitação com as famílias. Então, isso foi a forma que o Covid nos deu como um presente, eu digo assim, né? Porque facilita esse chegar nas famílias. Mas, de certa forma, o que mudou foi só a forma como metodologia de estar encontrando os nossos alunos, porque de resto ele segue firme, forte, pulsante, com um objetivo maior, com o propósito de estar disseminando os ideais e os valores olímpicos dentro do programa de educação olímpica. Seguindo, então, né, como uma mensagem aqui, né, que o professor Nelson solicitou, parece assim redundante, né? Eu fico olhando a fala do Anderson, a própria fala do Nelson, assim, né? Parece redundante aquilo que a gente vai falar, mas na realidade a gente procura entrar em congruência daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, né? E quando realmente você consegue incorporar isso, você percebe que a educação olímpica é um ideal de vida e que realmente ela é transformadora. Não somente para os nossos alunos, para a nossa instituição, mas principalmente para nós mesmos, né? Não pelos reconhecimentos pessoais, profissionais, mas pelo que ela agrega na nossa vida, né? Porque quando a gente fala muito bem mencionado dos valores, os valores eles permeiam qualquer esfera ao qual a gente está inserido. E aí você consegue ser um ser humano melhor,
você consegue ter empatia no verdadeiro sentido da palavra, né? Não somente se estar no lugar do outro com a tua visão, mas sim realmente estar no lugar do outro com as percepções que o outro tem sobre a vida dele, né? Então, a minha mensagem é que vocês façam isso realmente, que vocês aproveitem, que vocês absorvam esse mestre que vocês têm aí, né? Um cara que é ímpar, né? No mundo inteiro, né? Um cara que tem facilidade de permear em estar fazendo esses contatos, um cara que vive a educação olímpica, que traz essas realidades para vocês, né? Que vocês aproveitem o máximo possível dos professores de vocês, né? Que, na realidade, a nossa história é sempre a gente que faz. E que cada vez mais vocês consigam galgar esses caminhos, e se vocês conseguirem pegar a essência do que é a educação olímpica, do que é o olimpismo, eu não tenho dúvida nenhuma, eu falo assim com a maior convicção do mundo, independente do local, da realidade que vocês estiverem inseridos, vocês vão fazer o melhor por vocês e por quem estiver próximo de vocês. Então, é isso que eu trago como mensagem. Agradeço imensamente, novamente, essa oportunidade de poder estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa experiência. Deixo as portas abertas para que vocês busquem conhecer mais, busquem vir aqui, daqui a pouco, conhecer, embora essa distância, né, de tempo e física aí de 6 horas, mas que a gente pode estar também mostrando um pouquinho daquilo que é a nossa realidade, e vocês possam estar levando a vida de vocês. Grande, Edenir, também. Muito obrigado pelas respostas, né? Não perguntas. Gente, estamos chegando então ao final da nossa edição dos Programas Nacionais de Educação Olímpica. Na semana que vem, eu já convido também o próprio Anderson, o Edenir e todas as equipes que vocês fazem parte a assistirem a segunda parte do nosso evento, que é Programas Internacionais de Educação Olímpica. Estarão aqui o Leonardo Moro, do Comitê Olímpico de Cabo Verde, para falar da experiência OVEP, que é o Programa Educacional de Valores Olímpicos, que se desenvolve não só em Cabo Verde, na África, mas em alguns outros países também de língua portuguesa. Ele vai falar não só da experiência de Cabo Verde, mas especialmente de Cabo Verde, mas desses outros países também africanos, né? E também vai estar a Rita Nunes, do Comitê Olímpico de Portugal, que também desenvolve um programa fantástico pelo comitê, né? Também de capacitação, de formação, de alcance a escolas. Bem, são programas de educação olímpica em outra escala, né? Aqui nós tivemos programas institucionais, né, de um programa social, um programa educacional, e agora nós temos programas em escala nacional, né? Só que para nós internacional, já que, né, a sorte e o privilégio dessa vez é que eles falam português, né? E nem sempre a gente consegue coincidir agendas por causa do fuso horário, né? Esse cara de Cabo Verde vai estar num outro evento em Guiné-Bissau. Ele alterou a agenda dele do evento para poder estar com a gente. Então, é uma honra a gente poder contar com esses caras e ainda com essa disponibilidade. Ele até disse assim, não, se eu não conseguir, eu peço para o presidente do Comitê Olímpico vir na reunião. Eu disse para ele, não precisa, não é para tanto, não precisa se preocupar, né? A gente conversa com ele em outra oportunidade. Mas isso é bacana a gente ver essa rede que se forma, como o Edenir falou, a gente consegue ter o privilégio de acesso a pessoas simples, mas pessoas engajadas com essa ideia de educação olímpica, como é o Anderson, como é o Edenir. Então, agradeço muito a vocês dois por terem representado as instituições de vocês, que são referências no nosso país, né? E vocês já sabem, fora do país também, vocês sabem bem disso, né? E pelo tempo de vocês em compartilhar isso com os nossos alunos e também com a comunidade que aqui esteve participando. A gente tem pessoas também aqui que não são mais alunos e que estão assistindo esse evento também.